engajar a Jota e como que eles estão fazendo para atuar nesse cenário tão diferente que a gente vive hoje, né? Nesse novo normal. Então, chamo aí a Berli e a Anit para compartilhar com a gente um pouquinho sobre a ProJúnior, beleza? Podem ir, meninas. Boa. Oi, galera, tudo bom? Eu vou estar compartilhando aqui a tela. Oi, gente. Boa, vocês conseguem enxergar? Sim, show. Sim. Bom, então, nós fazemos parte da ProJourney e a gente vai estar contando aqui, então, um pouquinho sobre como que a gente está se adaptando à crise. Então, para a gente se apresentar primeiro, né? Eu sou a Beatriz e eu vou comentar um pouquinho para vocês sobre quem é a Nityananda. A Nityananda, ela é a nossa primeira gerente mulher de mecânica, então ela é muito orgulho, assim, pra gente. Ela tem os seus 20 aninhos, super aventureira, adora viajar, toda turista. Ela entrou na ProJourney em 2019, e um detalhe sobre ela é que ela gosta muito de lanches com guacamole, que eu acho uma situação muito curiosa. Mas enfim, ela é a nossa maior inspiração de brilho nos olhos dentro da ProJourney. Mentira, gente, é a Berli, essa pessoa. Mas, então, apresentando um pouco, ela é a Beatriz, mas a gente chama ela de Berli. E ela é nossa presidente, quinta presidente mulher e primeira do curso de arquitetura na Pro. Tem 21 anos, entrou em 2018 na Pro, e o que ela mais gosta na vida é K-pop. Então, acaba que as coisas se resumem em K-pop e muitas coisas de inovação e criatividade, porque ela faz arquitetura, né? Então, tem todo esse lado muito artístico de história da arte aí presente nela. Ai, adorei. Boa. Show. Então, falando um pouquinho mais sobre a ProJourney. Ah, tá. É que para mim não tinha mudado. Mas, bom, então a gente falou um pouco quem é a gente, mas quem é a Pro? Nós somos uma empresa de multi-engenharia e arquitetura, nós temos os cursos de engenharia elétrica, mecânica, civil e produção e arquitetura englobados na nossa empresa. E a gente existe desde 92, e além desses cursos, existem mais 4 cursos que existem na área de marketing da nossa empresa, que é relações públicas, design, rádio e TV e jornalismo. Além disso tudo, nós temos muito orgulho de falar que nós somos referência em ser farofeiros. A gente gosta muito de todo lugar que a gente está, em evento nacional, estadual. A gente está sempre cantando o hino, falando quem é que está, falando com muito orgulho sobre a nossa EJ, porque tudo isso é muito resultado do brilho nos olhos que a gente tem e da paixão muito, muito louca que a gente tem pelo movimento e pela ProJourney. E, com certeza, mais do que uma empresa, a gente é uma família e a gente tem muito, muito orgulho de falar sobre isso, porque não é só a vivência empresarial, é sim você criar uma família nova e criar laços com pessoas muito, muito fodas. Perdão, um palavreado. Passou. Bom, e falando um pouco, então, do contexto que a gente estava vendo um pouco antes do Covid acontecer, na verdade, da quarentena rolar, né? A gente é uma empresa que, como eu já falei, tem muito brilho nos olhos e muita paixão por tudo que a gente faz. E acaba que isso acontece muito na nossa necessidade de contato físico, sabe? Então, muitas coisas presenciais, desde a troca de gestão, quando os membros novos estavam chegando, a gente já teve confra de um final de semana inteiro. Na nossa imersão também foi muito responsável pela criar a nossa conexão como time e esse senso de família que é tão presente dentro da nossa cultura, e o espaço na sede, que é muito primordial, porque acaba que a gente brinca que a nossa sede às vezes parece mercado de peixe, porque tem muita gente lá, não só conversando, mas trabalhando, e tudo que acontece a gente tem uma pausa entre as aulas, a gente vai para a sede para pegar um Nescau, um Max ou qualquer coisa assim, e acaba que a gente tem essa necessidade aí muito de contato físico, de presencial, mas... Boa. Então, falando um pouquinho mais sobre a nossa cultura, inclusive um comentário sobre a nossa sede é que o fundo que a NIT está é a nossa sede. Então, prazer, galera. E aí, beleza. Então, a gente veio de um contexto em que a gente era muito unido e a gente tinha um propósito muito bem definido. Então, a gente sempre trabalhava visando que a gente queria muito ser referência dentro da nossa região e queria muito desenvolver os nossos membros. E aí, a gente sempre se desafiando o máximo possível, incentivando muito esse desafio, sempre voltando ao ponto que a gente confiava muito nos nossos membros, que a gente acreditava no potencial deles. E a gente também tinha um ponto muito forte, que é a questão de transparência. Então,
Então, sempre feedbacks constantes, mas um detalhe que era muito importante para a gente era esse contato dentro da sede. Então, muitas vezes a gente, sei lá, estava fazendo trabalho, a gente chamava outra pessoa, perguntava o que achava, a gente podia estar conversando muito tranquilamente sobre o trabalho constantemente, estar pedindo esses feedbacks, e isso engajava muito o pessoal. Então, foi um pilar, assim, nosso que sempre foi muito forte, mas a quarentena chegou. E aí, por mais que a gente soubesse que muito possivelmente ela chegaria, de fato, quando ela chegou mesmo, a gente ficou meio, tipo, assustado. E agora? O que a gente vai fazer, né? Então, a primeira coisa que a gente começou a trabalhar foi com os primeiros direcionamentos que estavam saindo no momento. Então, a gente preparou uma reunião extraordinária ali com o pessoal. E aí, a gente começou a buscar as informações, então, os conteúdos que estavam sendo OMS, e aí ver quais eram as principais recomendações para a gente estar se prevenindo, estar cuidando das pessoas à nossa volta, entendendo quais são os sintomas, para entender também se você está sentindo alguma coisa, como que funcionava a contaminação, então sempre tentar trazer todos esses dados para dentro da empresa, e também explicando para o pessoal como que a gente ia começar a rodar. Então, todas as nossas reuniões gerais iam ser online, a gente não ia mais poder fazer nenhum contato presencial, mas as nossas reuniões, que eram muito constantes, iam ter que se manter. E aí a gente teve que passar tudo para o modo online. E outro detalhe foi que dentro da sede a gente já tinha um contato muito próximo. Então a gente ia ter que achar um jeito de estar continuando com esse contato. Então, a gente separou em 4 frentes do que a gente faria, né? A frente de pessoas, como a gente vai cuidar dos nossos membros e como vai cuidar da nossa comunicação interna para que ela seja realmente efetiva. Gestão, então, como a gente vai manter uma rotina de vendas, de execução de projetos, rotina, quanto a gente vai entregar para a Pro e de metas. Mercado, então, vendas e os programas que a gente vai lançar para instigar o lado de vendas no pessoal. E o lado de projetos. Então, atualizações, rotina e como a gente vai rodar os indicadores para ter certeza que as coisas estão acontecendo da melhor maneira possível. Boa. E aí também, uma das coisas que a gente começou a fazer foi um guia home office. E aí, esse guia foi meio que um compilado de várias informações que a gente tinha do momento, então várias dicas que a gente tinha. E aí, foi muito uma questão de, tipo, como que a gente pode estar organizando o nosso espaço de trabalho, estar separando o espaço de trabalho com o nosso espaço de descanso, dicas para ter um dia mais produtivo. Inclusive, a gente fez algumas sugestões de aplicativos para organização, para rotina de exercício em casa, para meditação. Então, ele acabou sendo muito bom para o começo, porque ele dava umas dicas muito boas para o início da quarentena. Então, como que o pessoal podia estar lidando com isso? Boa. E, além disso, foi lançada uma roda de conversa virtual, dependendo muito no qual estavam sendo as maiores dores que nossos membros estavam encontrando para conseguir manter essa rotina e conseguir ficar bem durante essa quarentena. E então foi uma reunião que a gente fez de 1 a 2 horas. A gente fez esse momento de construção conjunta pelo mural. Eu acho que esse site, mas a gente pode passar depois exatamente qual foi. E beleza, então eles falaram, dentro da frente de focos e concentração, quais estão sendo os meus maiores problemas? E a partir disso, todas essas frentes que a gente levantou, a gente elencou que estava sendo a maior dor de todos os membros em comum, e a gente criou planos de ação para isso, pensando muito no bem-estar deles, para que eles estejam bem aptos a executar o que eles precisavam executar, e também pela saúde mental deles, que eles têm que estar felizes e contentes, no geral. Boa. E uma outra coisa que a gente já tinha dentro da ProJúnior, mas que acabou sendo muito importante durante a quarentena, foram os comitês. Então, os comitês, basicamente, são comissões focadas em um ou mais indicadores estratégicos. Então, basicamente, a gente tem alguns temas para serem trabalhados dentro da empresa Júnior, e aí os nossos membros se unem para estar trabalhando nisso. Então, os comitês, eles são muito focados para a questão de desenvolvimento, então é muito bom porque você consegue trabalhar com áreas que às vezes você não tem tanto contato, você desenvolve a liderança, porque
Não necessariamente os cargos de liderança vão ser as lideranças dos comitês, você trabalha muito com a gestão do conhecimento, gestão de pessoas, e esse acabou sendo um pilar muito bom para a gente trazer mais um foco para os membros que não fosse, de fato, só os projetos ou, por exemplo, só a crise que estava acontecendo. E aí, Nit, conta aí para a gente, quais são os comitês que a gente tem atualmente? Bom, beleza. Então, dentro da PRO, a gente tem 4 comitês atualmente: o das ODS, o do acompanhamento, do ENERGI e de diversidade e inclusão. O das ODS, eles possuem a finalidade de alinhar muito os nossos projetos de impacto com o movimento, com o que a gente acredita em realmente impactar vidas, né? Então, não adianta a gente tá falando que a gente está um projeto nosso está impactando uma ODS, mas será que ela está mesmo? Então, além de trazer conteúdos e capacitações para a gente quanto a ODS, o comitê é responsável por analisar se realmente os projetos que a gente está falando que impacta a tal ODS, ela impacta mesmo ou não. Muito pensando na gente realmente impactar vidas e ser responsável pela vida do nosso cliente. A do acompanhamento é pensando muito nos nossos membros, então a gente cria um plano de carreira com eles, a gente vê o que pode ser melhorado dentro da PRO para que eles acham que está precisando melhorar, quais são os gaps, quais coisas eles estão satisfeitos. Então, é realmente para ouvir eles, entender o que eles estão achando sobre tudo que está acontecendo e ajudar eles a se desenvolverem ao máximo. Então, criar um plano de carreira, um plano de desenvolvimento individual para eles. O do ENERGI é para facilitar a ida dos membros até o ENERGI. Então, eu fiz parte ano passado, estou fazendo parte esse ano também. Basicamente, a gente organiza a viagem. Então, a gente acha a melhor hospedagem da maneira mais barata para todo mundo poder estar junto. A gente acha a melhor passagem de avião para que todo mundo possa ir junto também. Organiza toda a questão de logística. Então, facilita muito essa questão da presença dos membros e eventos, que é muito importante para a nossa vivência empresarial completa, que a gente preza tanto. E da diversidade e inclusão, que a gente traz capacitações, então, sobre esse assunto, muito entendendo que a gente precisa tirar alguns vieses que às vezes acabam tendo da gente, muitas coisas que estão intrínsecas que a gente quer melhorar, então trazem capacitações para a gente sobre isso e sobre inclusão para tornar o ambiente da PRO um ambiente mais inclusivo, mas não só na PRO, mas como na nossa faculdade no geral. Boa. E aí, um outro pilar que foi muito importante também durante a quarentena foi a questão das capacitações. Então, bom, no início da quarentena, a gente não tinha ainda tantos projetos em execução, então, um medo que rolou muito foi de que os membros acabassem ficando ociosos. Então, tá focando na parte das capacitações acabou sendo muito bom para isso. Então, sempre focando muito na questão de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento DJ. Então, as capacitações também ajudavam muito para manter as equipes entrosadas. Então, sempre comentando o que você estudou, o que você viu, às vezes combinar de ver junto. Também ajudou numa questão de cronograma com os treinamentos frequentes. Então, é uma questão muito de ajudar a manter uma rotina de estudo, de estar trabalhando todo dia. E também foi muito legal que a gente conseguiu fazer uma parceria com uma plataforma de treinamentos online. E aí foi muito bom porque trouxe várias coisas diferentes e aí os membros podiam ver o que era mais interessante para eles e tudo mais. Então, isso também acabou engajando bastante. Boa. Além disso, a gente promoveu muitos momentos de descontração. Então, a gente criou, muito pensando na questão de manter a conexão que a gente já tinha, esse senso de família, a gente criou 2 gamificações. Uma delas é baseada realmente em games, então a EJ foi separada em 6 grupos e a gente joga entre nós esses jogos. Então, foi GAT, que já foi stop. Ontem mesmo a gente jogou Jogo do Milhão e acaba que vai contando pontos e no final a gente vai ganhar um presente, digamos assim, tem uma recompensa. Além dessa gamificação, tem outra que é muito envolvida a essas capacitações que a gente teve. Então, a gente fez essa parceria com a plataforma de cursos online, e daí esses mesmos grupos, 6 grupos, quem viu mais capacitações, vão ganhar artefatos da empresa aí do MEG. Então, acaba que a gente está instigando o desenvolvimento deles, instigando a nossa conexão de uma maneira descontraída e leve, para não deixar as coisas muito pesadas, porque a gente sabe que não está sendo um momento fácil. Além disso, uma coisa muito massa, assim, as nossas RGs. Então, as reuniões que a gente tem feito, a gente tem tentado trazer
fazer com que elas fossem mais dinâmicas possíveis, assim, porque acaba que ela sendo dinâmica até gera uma movimentação no grupo, a gente fala mais sobre isso e fica uma coisa muito mais prazerosa de fazer parte, de estar ali presente na reunião. Um exemplo disso foi a reunião que a Girex fez, Berli Perfeita, sobre fingindo que a gente estava no Jornal Nacional. Daí a gente tem um vídeo para mostrar para vocês, vai que vocês tiram esse site, a gente pode ajudar também depois. Muito massa. Tá sem som. Maravilhoso. Vai de novo. Conta um pouquinho pra gente como que tá toda a preparação do mês de maio com relação a esse escritório lindo e maravilhoso. Então, só explicando um pouco, esse daí é o nosso diretor de mercado. Eles colocaram um rostinho de cada gerente nesse mapa do Brasil e foram falando, então, beleza, aqui no norte as coisas estão mais ou menos assim, conta pra gente como que tá. E daí vocês podem ver, tipo, na câmerazinha, que o pessoal tá de roupa social. Então, eles estavam, realmente, um deles era o Bonner, tava escrito ali, o William Bonner. Acabou que gerou muito entretenimento e foi repassado as coisas que a gente queria repassar de uma maneira muito dinâmica e divertida. Boa. Dentro também das coisas que a gente acaba fazendo muito de interação, então nem sempre a gente faz reuniões ou marca chamadas assim só para falar de coisa séria, né? Então esse aqui é um exemplo do nosso escritório de produção, em que todos eles fizeram uma conta nesse joguinho e aí tipo todos eles estavam jogando juntos, estavam interagindo no jogo e eles estavam fazendo isso por meio da chamada também. Então eles se divertiram muito com esse momento e aí tá aí para registrar. E aí, falando um pouco mais sobre a nossa comunicação. Então, uma das ferramentas que a gente tem para estar trabalhando muito isso é a nossa campanha que chama Comunique-se. O Comunique-se é basicamente uma campanha para postar foto. Então, por exemplo, assim, eu estou fazendo um trabalho aqui da Pro. Eu vou tirar uma selfie, vou mandar lá no grupo, hashtag Comunique-se, e falar para o pessoal o que eu estou fazendo. E aí, isso também implica em coisas fora da Pro. Então, eu posso estar fazendo qualquer coisa, por exemplo, eu estou fazendo faxina, eu vou lá mandar pro pessoal, galera, tô fazendo faxina, estou pintando a parede. Enfim, são coisas que a gente faz de comunicação para trazer não só o lado profissional, mas também para a gente estar se conhecendo um pouco melhor e entrosar melhor também. Bom, e a gente tem o Orniprorinco, muito pensando na comunicação interna também, que é o nosso Instagram interno, e daí a gente faz o repasse das permanências lá diárias. Então, a gente consegue fazer com que todo mundo saiba o que está acontecendo em cada área, porque a gente fala, beleza, tem isso aqui, mas além disso, a gente também pode postar coisas igual a gente posta de zoeira, sabe? Promovendo realmente a integração e a conexão de time. Um exemplo é que... Bom, passa. Um exemplo é que antes da quarentena, né, o nosso membro de mecânica perfeito, ele estava fazendo esse desenho de uma possível máquina que a gente ia projetar e daí postaram lá, sabe, tipo, talento de mecânica. Acaba que, beleza, a gente sabe que a mecânica tá provavelmente fazendo uma máquina e tá lá o porquê esse desenho tá lá na nossa sede. E daí a adaptação, né, para a quarentena, que a gente vai passar o videozinho, que os membros estão começando a fazer TikTok. E daí postaram lá no link também. Então, acaba que é muito massa por promover a integração. Liga pro cliente e coleta o NPS parcial. Não, eu não sei falar, não. Oi, eu falo com o NPS. Eu queria falar com o fulano. Você tá satisfeito com o nosso Pipefy? Acho que só explicando um pouco, os nossos membros que coletam o NPS parcial, no geral, assim, e tudo mais, e daí o Pipefy é a ferramenta de CRM, então ela fala brincando, tipo, eu posso falar posso falar com o NPS se você tá satisfeito com o nosso Pipefy, meio que nessa questão de nervoso, e daí acaba que todo mundo começou a rir, todo mundo começou a fazer outros TikToks também, voltado pro MED, pra Pro no geral. Boa, e aí falando um pouco mais sobre rotina na quarentena. Então, eu imagino que muitas pessoas aqui já devem ter passado por alguma dessas situações durante a quarentena. Eu, pelo menos, já passei por todas. Então, muito do que a gente pega beleza, a gente está passando por isso, mas e agora? O que a gente vai fazer para estar resolvendo, então? E aí, uma das principais coisas que a gente sentou para fazer foi
beleza, o que a gente precisa fazer? Então a gente está precisando organizar as nossas tarefas, o que a gente de fato está precisando fazer, saber priorizar, saber entender melhor quais são os nossos horários de trabalho e tá conseguindo separar o que é trabalho e o que também é o horário de descanso, para a gente estar mantendo a saúde dos membros. E aí, uma das coisas que a gente teve de sugestão foi essa planilha aqui que foi feita por um dos nossos membros. Você quer comentar mais, Nietzsche? Boa. Então, a gente lançou aquele guia do home office e instigando muito que os membros criem rotina, que eles entendam o que é necessário e que eles possam estar satisfeitos. E daí um dos nossos membros, o Balbu, ele pegou e criou essa planilha e compartilhou com a gente. Olha, gente, o que eu fiz? Façam também. Não sendo obrigatório, sim instigando que os membros estejam bem e tentem melhorar as coisas. Então, acabou que ele fez esse tempo. Então, ele tem tempo para ler, ele tem o tempo para pró, bom, baita tempo, às vezes passa do tempo, mas enfim, um tempo para descansar e tudo mais. Daí, beleza, aí a gente tem essa planilha, mas essa questão da rotina e tudo mais, mas não é nada obrigatório. Só que a gente tem a nossa planilha de metas. Boa. Daí, dentro da nossa planilha de metas, que é também para facilitar com que os membros eles estejam entendendo o que eles têm que fazer, eles não percam nada, eles estejam organizados, a gente tem a planilha de metas de mecânica. Eu juro que essa planilha tinha sido colocada antes de ser eu que ia apresentar aqui o case, mas então, mecânica com M de melhor escritório, coincidência, acho que não, mas daí a gente tem aí os projetos, a gente tem os projetos que estão em andamento, a gente tem a parte de área de mercado, então as metas de mercado e a meta de pessoas, beleza? A gente tem que responder o feedback 360, então as 7 pessoas do meu escritório que bom que elas responderam. O faturamento, a gente tem que faturar tanto, mas daí a gente tem tanto, até tal dia. E é muito massa para a gente conseguir ter uma noção macro de cada área. Mas daí a gente também tem as planilhas individuais. Boa, daí nas planilhas individuais é onde a gente coloca as nossas metas. A gente tem as metas de projetos no caso, quando é o gerente, que tá aí no meu caso, é realmente as coisas que a gente tem que fazer voltadas para essa área. A gente tem as reuniões virtuais, a gente tem lá embaixo também tem falando sobre mercado, então eu tenho que fazer tantos vídeos de prospecção, tenho que fazer tal coisa, e as metas pessoais. Então não adianta nada você da pró e você não bater as suas metas pessoais. É muito para instigar que eles tenham esse equilíbrio e entender que é importante os dois. Você está fazendo as coisas da EJ, mas você também está fazendo as coisas que você se propõe a fazer para a sua saúde. Boa. E aí, uma das coisas que a gente utiliza também para estar fomentando essa questão de rotina é uma metodologia do PDCA. Então, é basicamente assim que a gente faz. A gente trabalha em quinzena dentro dessas planilhas. E aí, tipo, começo da semana, vou lá, vou me planejar, vou ver o que eu preciso fazer. Durante a semana eu vou executar. No final da semana eu vou dar um check em tudo que eu consegui fazer. E aí eu vou estar analisando o que eu consegui fazer, o quanto tempo eu levei para cada coisa, o que foi mais difícil, o que foi mais fácil. E aí, para a próxima semana, eu levo esses pontos em conta para estar me planejando de novo. Então, tá seguindo esse ciclo é muito bom para, tipo, ajudar a gente a se organizar como um todo. E aí, uma das coisas que a gente fala muito dentro da Pro é que a gente quer aprender e crescer a partir da meta. Então, essa é uma frase do Falcone, assim, que explica muito pra gente o porquê que a gente calcula algumas metas. E uma das metas que a gente tem é de um indicador que chama Índice de Alcance de Metas. Então, ele basicamente mede o quanto você tem avançado na sua planilha individual ou na planilha de grupo. E essa meta é muito boa, principalmente para a questão de você estar refletindo em cima dela. Então, por exemplo, eu não tô, minha nota aqui foi meio baixa, e aí por que foi baixa? Então, a gente está identificando quais são os gaps do PDCA. Então, eu tô tendo problema para planejar, está sendo na parte de, eu estou esquecendo de fazer o cheque, o que está acontecendo? E aí, para a gente conseguir resolver tudo e ter a sensação de missão cumprida. E aí, uma outra coisa que a gente tem dentro da Pro chama o Programa de Guardião. Então, pensando muito no que a gente tinha comentado lá antes, que a gente precisa ter um contato mais próximo com as nossas áreas, essa é uma campanha que a gente trouxe desde o ano passado, mas que tem sido essencial durante a quarentena, que é basicamente assim, a gente tem 4 diretorias, e aí os diretores, eles têm os seus guardados, então são todas as áreas da Pro, a gente divide essas áreas, e aí a gente acaba se reunindo para estar uma vez por semana, assim, a gente se reúne para estar vendo, tipo, como é que vocês estão precisando de ajuda, o que está acontecendo, a gente ajuda a tomar algumas decisões mais importantes, mais complexas, a gente vai ajudando eles a se organizarem, estabelecerem prioridades, e aí é um contato mais direto entre o membro da diretoria e os membros no geral.
Boa. Bom, e então a gente tem membros engajados, a gente tem uma rotina e as nossas metas estão sendo rodadas, mas e quanto às vendas, né? E quanto fechar projeto? Boa, então desde o começo assim que a gente estava entrando na quarentena, a gente parou para se questionar algumas coisas. Então, cara, o nosso time está motivado para executar as nossas atividades? A gente está tendo constância nas nossas entregas? A gente está com os nossos ritos de gestão tão realmente bons, estão funcionando? O nosso time está capacitado para executar tudo isso? E assim, a gente teve muita capacitação esse tempo todo, mas o que a gente vai fazer com tudo isso? Boa. Então, beleza, a gente realmente tinha um time unido, a gente tinha um time com um objetivo em comum e com muita vontade de fazer acontecer, muito alinhado com os valores da PRO, os valores da VJ, do movimento, mas e vender? Tá travando para mim, eu acho. Ah, não, beleza. Então, o que a gente precisava, né? A gente precisava criar uma rotina de vendas durante a quarentena. A gente tinha muita energia, um time realmente querendo fazer acontecer, mas a gente precisava transformar essa energia em resultado. E só para alinhar, então o que é criar uma rotina de vendas para a gente, né? Ter um time alinhado, então saber, dessas metas que a gente comentou que a gente tinha que fazer, assim, saber o que a gente precisava de mercado para fazer. Então, na segunda-feira, o que a gente vai prospectar, o que a gente vai precisar fazer para conseguir atingir os nossos objetivos. A gente tem que ter um time alinhado quanto ao nosso CRM, então a gente utiliza o Pipefy e a gente cadastra constantemente os leads que chegam lá, os leads que a gente liga, para ter certeza que os nossos indicadores, tudo que a gente precisa analisar, vai estar analisando de maneira correta, não vai estar de maneira errada. E a gente precisa de um time com urgência. Então, entender que o cliente é o centro mesmo, o Customer Experience é um dos pilares da PRO, e que a gente não pode deixar o cliente esperando. Então, o cliente chegou, a gente vai ligar, a gente fez uma reunião de entender quais são as dores do cliente, beleza, a gente vai apresentar a proposta o mais rápido possível e manter esse fluxo de cadência para que a gente não perca o lead, o que é mais importante, né? Fazer com que a experiência dele seja a melhor possível. Show. Bom, então a gente sabia que a gente tinha construído um time que queria muito fazer as coisas, e a gente começou a ter rotina, beleza. Mas alguma coisa ainda estava faltando, porque a gente tinha um esforço muito grande, só que o resultado nem tanto. E aí, uma das campanhas que a gente criou. Boa. E foi aí que surgiu o Lobo de Wall Street. Foi uma campanha, um programa que a gente criou para que os trainees que entraram, eles tivessem essa vivência de mercado. Porque como na Pro, o escopo não tem um time de vendas, assim. Então, todo mundo vende. Realmente, pensando na vivência empresarial completa, todo mundo vende, todo mundo executa projetos. Acaba que os trainees entraram e, realmente, será que eles sabiam o que o mercado faz? Então, é um desses 3 pilares que a gente está falando. Descoberta, melhorias e aprendizado. Por que criar esse programa? Para que os trainees entendessem o que o mercado faz, para que a gente conseguisse elencar quais os pontos de melhoria de cada escritório para serem melhoradas. Então, a gente elencou as melhorias, a gente entendeu quais são as dores de todas as etapas do nosso funil, de qualificação, de negociação, de abordagem do cliente para o cliente, e beleza, então a gente elencou essas melhorias e a gente fez acontecer, a gente aprendeu muito com isso e realmente começou a rodar o que a gente precisava fazer para melhorar. Show. Então, a gente tinha construído um time que queria fazer muita coisa, a gente tinha rotina, a gente tinha um time capacitado, agora é hora de agir. Então, uma das coisas que a gente acabou fazendo dentro da quarentena, muito também por uma campanha da FEGESP, foi a sala de inovação, que pessoalmente é meu xodózinho, que eu fiquei responsável por ele. Então, como que a gente rodou essa sala de inovação dentro da PRO? Primeiro, a gente foi atrás de treinamento, então a gente chamou uma pós-junior nossa que ensinou a gente sobre análise de mercado, pesquisa de mercado, e foi muito bom, assim, porque, tipo, como ela já conhecia a nossa realidade, foi, tipo, muito estratégico, assim, as coisas que ela falava. E aí, beleza, a gente teve o treinamento e começou a coleta e análise de dados. Então, pegou várias informações, notícias, várias coisas de vários lugares, começou a juntar, e aí, dentro dessa análise, a gente começou a criar algumas hipóteses. Então,
algumas hipóteses no sentido, tipo, esse setor tá assim, ele tá funcionando de tal jeito, então talvez seja interessante a gente oferecer esse serviço, fazer isso, fazer aquilo. E aí, a parte de validação, que inclusive é uma coisa que a gente tá finalizando agora, e tem sido muito bom, assim, porque tendo essa validação, a gente percebe, tipo, o que realmente faz sentido, o que não faz sentido, e agora a gente está finalizando uma estratégia para conseguir bons resultados no próximo período. Boa. Então, agora falando um pouco sobre os nossos resultados, né? Então, a gente conseguiu engajar o time, manter o time engajado durante esse período, a gente conseguiu criar uma rotina de vendas e a gente conseguiu inovar. Então, acabou que, graças a Deus, a gente trouxe alguns resultados que a gente fica muito feliz em poder contar para vocês. A gente fechou 21 projetos novos durante essa quarentena, 7 novos clientes, a gente teve um aumento da taxa de conversão de todas as etapas do funil e a gente teve muito, muito aprendizado, assim. Então, esses 2 meses aí foram de muito aprendizado para a gente, que a gente se superou, se desafiou e realmente conseguiu ficar feliz com os nossos resultados. Boa. E aí, beleza. Então, a gente conseguiu fechar esses projetos, só que como que a gente vai fazer para a execução deles funcionar bem? Então, a gente tinha alguns desafios, que era, a gente precisava manter a rotina de execução dos membros, a gente precisava padronizar para cada escritório, então a gente tem várias frentes dentro da Pro, então cada uma acaba trabalhando um pouquinho diferente, então a gente precisava de padronização nisso. Desculpa a moto. E também a gente precisava manter um bom acompanhamento desses projetos. E aí, nós aceitamos esse desafio. Calma, não mudou para mim ainda. Boa. Então, uma das primeiras coisas que já acontecia, mas está sendo essencial para acontecer agora, é um grupo que existe para os gestores dos projetos que estarem no grupo junto com o nosso diretor de projetos. Então, eles mandam na segunda-feira toda a porcentagem do que eles querem concluir, de acordo com a nossa IAP, as atividades que eles têm que fazer para conseguir concluir essa porcentagem, e se eles precisam de ajuda ou não. Daí, na sexta-feira, acho que é Berlim. Bom, daí na sexta-feira, eles têm que mandar atualizando. Beleza, eu consegui atualizar, eu consegui fazer tudo que eu me propus a fazer e quantas horas eu trabalhei, para a gente conseguir ter esse controle de como está rodando todos os projetos. Boa. E aí, por que a gente faz essas coletas de segunda a sexta? Então, essa tem sido uma rotina muito positiva para a gente, muito focando na questão de produtividade. Então, se a gente estabelece que vai trabalhar de segunda a sexta, então a gente tem que fazer o máximo possível para estar fazendo tudo que precisa dentro desse prazo. Então, tem ajudado muito o pessoal a pensar, de fato, nessa questão de produtividade e não ficar arrastando as coisas para o fim de semana. Então, foi necessário muita organização das pessoas para estar conseguindo fazer isso, e também tem sido muito bom por causa da divisão entre a nossa vida pessoal e a vida profissional. Então, a gente consegue trabalhar de segunda a sexta e deixar os fins de semana, de fato, para a gente estar descansando e estar se desligando um pouquinho. Boa. Além disso, a gente tem o NPS parcial coletado quinzenalmente. E então, muito pensando no que eu falei sobre Customer Experience e cliente-centrismo ser um dos nossos pilares, então a gente coletando o NPS parcialmente, quinzenalmente, a gente consegue entender o que a gente está errando, se a gente está errando, ou no que a gente está mandando bem também para a gente manter e fazer com que a experiência dos nossos clientes seja a melhor possível dentro da nossa empresa. Além disso, a gente tem a avaliação parcial de equipe, pensando também em 3 pilares de planejamento, comunicação e capacitação. Então, os membros que estão executando o projeto, eles respondem essa avaliação quinzenalmente também, e a gente consegue entender como está a comunicação interna deles, o que eles se propuseram a fazer, será que eles realmente estão fazendo, eles estão achando que está sendo da hora? E na questão da capacitação, beleza, estou conseguindo fazer os projetos ou está faltando alguma coisa? Muito para a gente conseguir entender o que a gente pode melhorar também na experiência dos nossos membros, enquanto eles estão executando esses projetos. Aí o BI que a gente tem desses indicadores parciais. Então, o índice de eficiência operacional de projeto é um dos nossos indicadores estratégicos e faz com que a gente consiga realmente analisar essa questão de o que a gente pode melhorar dos nossos projetos. Então, beleza. Aí nessa foto a gente está falando aí tem todos os da Pro incluídos, mas a gente também tem como colocar de cada escritório ou de cada projeto e ver como está a curva, os dados e os valores de cada um. Então, beleza, a gente tem a nota de avaliação parcial de equipe de todos os projetos da Pro que estão sendo executados como
uma média de 8. O que está faltando? O que a gente precisa melhorar para que vire 9? Então, beleza, eu sei que na avaliação de equipe, a comunicação interna dos membros, eles estão falando que não está tão boa. Então, o que a gente pode fazer? Quais planos de ação a gente pode criar para que a comunicação interna de vocês se melhore e que a gente consiga trazer a melhor experiência possível? Muito pensando na vivência empresarial completa. Boa. E aí, algumas adaptações que a gente acabou fazendo para a crise, ou melhor, para a quarentena em si. Então, primeira coisa foi o alinhamento com o cliente. Então, todos os projetos que estavam em execução desde antes da quarentena, a gente liga para o cliente, pergunta para ele como que ele gostaria que a gente estivesse tendo esse acompanhamento, como que ele gostaria que a gente mantivesse a rotina de entregas parciais, a questão da comunicação. Então, para cada cliente, a gente foi adaptando o máximo possível para que ele se sentisse muito confortável com a continuidade da nossa execução. Outro detalhe foi que no comecinho da quarentena, a gente acabou não tendo mais tempo livre, na real, então ainda não tinha EAD e tudo mais, então um foco que a gente teve foi acelerar os nossos projetos do ano passado. Sempre acaba surgindo algum projetinho assim do ano passado, alguma coisinha que a gente tem que dar uma adiantada, e esse foi o momento para, acabar com todas essas pendências. E aí, outra coisa também, muito voltado ao que a gente já comentou, que é o acompanhamento próximo e as validações periódicas para manter a boa execução que a gente tem. Calma, não coisa ainda. Não mudou a tela. Boa. E para finalizar, a gente potencializou o Ads, então potencializou o Ads e também acabou potencializando os nossos e-books, que estão trazendo um certo resultado bom. Acho que é uma dica boa para vocês aí. As reuniões com os clientes, então, se tornaram completamente online, também alinhados com o que eles achavam melhor. Então, beleza, a gente tem que fazer reuniões, o quê? Semanalmente, para você estar satisfeito? Quinzenalmente? Como a gente pode fazer com que a sua experiência seja a melhor possível? E assinatura de contrato online. A gente utiliza o ClickSign, e então todos os nossos projetos têm sido assinados assim, e está ajudando muita gente nesse período. Boa. E aí, falando um pouco sobre a nossa RG de resultados, que é uma coisa que é um dos nossos ritos dentro da Pro. Então, a RG de resultados, ela sempre acontece no final do mês, e aí focando muito em uma retrospectiva, né? Então, tá falando em, quais impactos a gente conseguiu alcançar nesse mês, relembrar os nossos propósitos, lembrar o porquê que a gente faz o que faz, questão de transparência, então tá falando, o que tá indo bem, o que não tá, como que as coisas estão funcionando, e é o nosso momento que a gente adora de ganhar biscoito, dar biscoito pro pessoal, então é um momento de reconhecimento. E cantar o hino. E cantar o hino, sempre. Bom, então, falando um pouco sobre os frutos do home office, para finalizar, a gente... Então, através de tudo isso que a gente falou para vocês, a gente conseguiu ter um time organizado e com um planejamento ideal, assim, mesmo à distância, e um time com a saúde mental em dia. A gente entende que, não é sempre que eles estão produtivos e a gente tenta trazer isso para eles, sabe? Beleza, não é porque a gente está em home office ou porque a gente tem mais tempo livre que a gente tem que ser produtivo o tempo inteiro. Então, se você estiver mal, respeita o seu momento de estar mal, a gente vai respeitar também, a gente vai conversar, ver o que a gente pode fazer para melhorar, porque não necessariamente eles precisam estar organizados e planejados o tempo inteiro, tem dia que realmente não dá, mas é realmente entender isso, entender a realidade de cada membro e fazer com que eles estejam bem, porque eles estando bem, os resultados vêm, sabe? Boa. E aí, para finalizar, a nossa maior recomendação para vocês, e foi uma coisa muito que foi importante para a gente, foi não ter medo de errar. Então, a gente está num cenário de muita incerteza, a gente não sabe o que vai acontecer, então a gente tem que testar. Então, não tenham medo de errar, pode ir, é muito importante que isso aconteça. Outra questão peça ajuda e promova momentos de construção para refinar alguns processos com a empresa. Então, mais do que nunca, a comunicação tem sido um pilar muito importante, então é essencial que a gente trabalhe isso, seja com outras EJs, seja dentro da nossa, e o melhor jeito é aquele que a gente testa, erra, aprende e refina. Então, era isso. E aqui tem os nossos contatos, caso vocês queiram tirar mais alguma dúvida depois. E aí a gente ia partir para as dúvidas já. Boa, galera. Muito obrigada, meninas, pelas falas. Achei bem legal, assim, acho que conseguiram tirar muitos insights, né, para DJs. Acho que tudo que vocês falaram é muito aplicável para várias realidades diferentes. E aí, assim, algumas perguntas que o pessoal fez aqui no chat.
Algumas mais objetivas, então vou fazer elas logo, porque acho que vocês conseguem responder mais rápido. A primeira foi sobre qual aplicativo vocês usaram para poder falar sobre organização com os membros. Se ela lá no início sobre organização, sobre alguns aplicativos, se puderem falar os nomes, a galera tá pedindo aqui no chat. Boa. Então, para a organização, sempre tem aqueles que são os mais comuns, como o Trello e tudo mais, para fazer as coisas Kanban. Mas os que a gente também acabou recomendando para o pessoal foi algumas coisas, por exemplo, o Forest, que é para você não ficar sempre mexendo no celular, algumas coisas para ajudar no foco. Inclusive, a gente pode acabar mandando para vocês depois o nosso guia home office, que aí ele vai ter essas dicas, vai mostrar lá os aplicativos. Dá para chamar a gente, mas acho que é legal falar também o Google Calendar, que é um que todo mundo usa, assim, a gente utiliza na Pro no geral, e também tiveram algumas dicas da questão de utilizar Planner, sabe? Então, beleza, se você entender o que é o melhor para você. Se é virtual, toma esses aplicativos, mas se é físico, assim, tem um Planner, tem uma agenda, realmente o que for se adaptar melhor. Boa. Aí perguntaram também sobre as reuniões. Pelo que eu vi, vocês estão usando o Zoom mesmo, né? Para poder fazer essas reuniões divertidas com o Jornal Nacional e tal. Bom, então aí quem perguntou, fica a resposta. Perguntaram sobre quantos membros vocês estão na EJ hoje. Vocês podem falar pra gente? Oi, desculpa, eu não ouvi a pergunta. Quantos membros tem na Pro hoje? Boa. Então, atualmente, com os trainees, a gente tem 47 membros. Boa. E aí perguntaram também sobre como conseguir incluir os membros que não têm uma internet tão legal em casa, né? Já que a gente está falando muito de reuniões online, de usar vários aplicativos e tal, tem pessoas que não estão nessa realidade tão legal, não conseguem ter um acesso tão seguro e tão estável. Como vocês estão contornando esse tipo de coisa? Boa. Muito do que a gente, por exemplo, uma das coisas que eu tenho visto como guardiã e tal, então tendo contato com alguns dos nossos gerentes, que eles realmente, algumas pessoas não estão conseguindo fazer, e, tipo, não tem o que fazer em relação a isso. Mas o que a gente combinou é conversar com essa pessoa, ver o que ela ver, tipo, qual seria a melhor forma para ela, como ela consegue contribuir, como ela se sente confortável. Então, é muito uma questão de conversa e de combinados. Então, por exemplo, a gente tinha um membro que ele não tinha notebook em casa, não tinha computador, só tinha o celular. E, tipo, boa parte dos softwares que a gente tem, tipo, não dá para fazer no celular. Então, o combinado foi que ele ia trabalhar, tipo, por uma call com alguém, e aí ele vai ajudando em outras etapas que não necessitem necessariamente do computador, por exemplo. Então, é muito uma questão de ir adaptando dependendo da situação. Boa. E aí, surgiu uma pergunta aqui que eu achei bem legal no chat, sobre o serviço de vocês. Perguntando se vocês tiveram que adaptar alguma coisa no serviço em si, se tiveram que mudar as opções que vocês oferecem para os clientes, assim, até mudando, né, o carro-chefe que vocês têm geralmente, se teve alguma mudança nesse tipo no perfil do que chega para vocês, nesse tempo de quarentena. Você quer comentar sobre a adaptação de projeto, Nietzsche? Eu posso falar de mecânica, que é o que eu consigo falar melhor com mais propriedade. Eu sei que, assim, tipo, o nosso carro-chefe dentro de mecânica hoje é projeto de máquina. Acredito que a maioria das EJs de mecânica seja isso. E é um serviço que não está saindo muito, porque acaba que não é um serviço que é essencial para o momento. Então, a gente tentou trazer com os membros o que a gente acha que a gente pode oferecer. A gente leu muitas news, então, o site da BBC e tudo mais. Como está o mercado atualmente? O que a gente pode oferecer para eles dentro do escritório de mecânica? Então, a gente ficou, sei lá, 2, 3 semanas só lendo notícias, assim, tentando entender como está o cenário. E a partir disso, a gente fez uma reunião e conseguiu. E falou assim, beleza, a gente consegue fazer isso, isso, isso. Às vezes esse serviço não está dentro da nossa carta, mas acho que a gente consegue adaptar, a gente consegue fazer de tal maneira. Posso falar que, assim, a gente, plano de manutenção de máquina, para os serviços essenciais, as empresas não estão parando, né? As indústrias não estão parando, porque às vezes acaba que estão até produzindo mais comida, produzindo mais remédio, e a gente sabe que a produtividade precisa se manter.
Então, plano de manutenção de máquina dentro do escritório de mecânica é um serviço que literalmente é muito ligado à produtividade da máquina, à produtividade da empresa. Então, a gente vai vender esse serviço, prospectar esse serviço, porque faz mais sentido e a proposta de valor está muito ligado com o que está acontecendo agora. Então, acho que se eu pudesse tipo, falar como questão de adaptar ou achar outro serviço, é realmente entender como está o cenário e, às vezes, beleza, você não faz esse serviço, mas será que a gente consegue fazer? Por mais que não esteja dentro da nossa carta, e realmente falar, vamos prospectar e vamos testar. Eu acho que é muito essa questão do design thinking de testar, sabe? Beleza, nesse dia a gente vai elencar essas coisas, a gente vai ligar, se deu certo, que bom, se não deu certo, vamos partir para a próxima. Muito isso de testar, porque a gente é muito errar rápido e testar. A gente tá. Acho que é isso, assim, que eu posso falar. Boa. Só comentando também que a gente acaba trabalhando em duas frentes, né? Então, os que estavam em execução, tentar adaptar junto com o cliente qual é a melhor forma de continuar o andamento. E, como a Nit falou, a gente tem a parte de inovação, que é estar fazendo análise de mercado e entendendo, tipo, como que seria a melhor forma da gente estar oferecendo os nossos serviços. E aí, para cada serviço muda um pouco, né? Então, às vezes, o mesmo serviço para outro público, ou então o mesmo público muda o serviço. Então, são várias análises que dá para fazer dentro da situação. Eu acho que só uma coisa importante é que, beleza, eu sei que às vezes eu posso precisar de um dado do cliente, ou se viu, por exemplo, eles precisam tirar medidas. Na reunião de negociação, entender se o cliente pode tirar essas medidas para você, entender se o cliente está confortável em fazer essa parte que talvez fosse presencial, para que o projeto possa continuar, sabe? Então, é muito de alinhamento para ver se o cliente está confortável, e acaba que às vezes eles não ligam e você consegue realizar o projeto mesmo assim. Boa. Essa é a próxima pergunta, né? A pessoa perguntou como que estão os clientes nesse mês. Os clientes estão se adaptando bem? Está havendo alguma dificuldade no contato? Como é que estão essas reuniões online que vocês citaram, né? Se eles estão conseguindo participar e, de fato, render o que vocês esperam. Eu posso falar que é muito de alinhamento, assim, tem alguns clientes que eles não veem valor. Então, beleza, a gente não está vendo esse valor na reunião virtual, será que se eu mandar um relatório para você, você vai se sentir confortável? Ou se você não precisa dessa atualização mais constante, você só quer ver o projeto feito, entender o que ele quer. Então, não adianta a gente falar de tornar a experiência dele melhor possível fazendo uma coisa que ele não quer, que seja reunião, ou seja mandar relatório. Então, tentar alinhar com ele. A gente queria fazer essa reunião por causa disso e disso, mas você acha que tá tudo bem? Se não tiver, então a gente pode fazer de outra maneira. É realmente entender e alinhar com ele, assim. Boa. E um detalhe sobre comunicação com os clientes que chegam, sempre que tipo, aparece um cliente por meio do site ou coisa do tipo, a gente vai marcar uma reunião e a gente já pergunta para ele qual é a melhor forma que ele gostaria que a gente entrasse em contato. Então, às vezes, ele prefere, sei lá, que a gente mande o primeiro contato por e-mail. Alguns clientes falaram que preferiam, em vez de videochamada a primeira vez, ser por chamada de celular mesmo, normal, chamar no WhatsApp. Então, é sempre bom a gente estar mostrando para ele as opções que a gente consegue fazer, às vezes por Skype, às vezes por Meet, Hangouts, Zoom. Então, tipo, realmente tá se adaptando o máximo possível para ele. Gente, uma outra perguntinha que fizeram aqui, eu também acho que é muito importante, sobre prospecção, né? A gente vê que o processo tem que se adaptar também à realidade. Então, a gente querer fazer visita, querer presenciais com o cliente, isso não é possível. Então, como está sendo isso para vocês, a prospecção de fato, né? Como vocês estão usando as ferramentas, quais estão sendo os pontos de contato? Boa. Pensando em prospecção ativa, assim, elencar as empresas que a gente acredita que possam realmente ver valor na nossa proposta de valor diante desse cenário. Às vezes eu não sei o quão certo ou quão errado é isso, mas falar, tipo, você usar a abordagem de que você é da faculdade da Unesp de Bauru e você queria entender, pensando no cenário de mecânica, eu quero entender como estão os maquinários, como está a produtividade de vocês durante essa crise, porque eu faço engenharia mecânica e tudo mais, com quem eu precisava falar? Porque, querendo ou não, essa abordagem faz com que a pessoa não seja resistente de primeira mão, porque se você tenta vender alguma coisa para ela, acaba que ela tem essa resistência maior. Mas se você entrar com uma abordagem de tentar entender quais são as necessidades dela, no que você pode ajudar diante desse período, às vezes a pessoa tá mais aberta, sabe? Então, beleza, você ligou e tentou
o contato dessa pessoa, se a gente está falando de uma empresa grande. Conseguindo o contato dessa pessoa, seja por e-mail e tudo mais, eu queria marcar uma reunião para conseguir entender o que vocês estão passando nesse momento. Será que a gente podia marcar uma reunião? E daí, às vezes, a pessoa é resistente e não quer mesmo, ou às vezes ela quer. E daí, dentro dessa reunião, você usa abordagem. Você explica quem é você. Eu sou da Pro Júnior, eu faço engenharia mecânica, sou do escritório de engenharia mecânica. E daí se apresenta e realmente mostra por que você está lá, como você pode ajudar ela, qual foi a ideia que você teve para poder prospectar de início de conversa, assim. E prospecção passiva é realmente potencializar o Ads, então o máximo que você conseguir potencializar o Ads e fazer marketing de conteúdo, né? Postar coisa no blog, fazer e-book para que os clientes, às vezes, tipo, pensando nesse momento de crise, eles estão mais acessando ainda mais o Google, né? Tentando ter mais conhecimentos em diversas áreas. Então, acaba que se você der um conteúdo para ele no blog ou no e-book, vai ser mais interessante ainda e você consegue atrair ele de uma maneira diferente. Eu acho que muito para vocês começarem a pensar sobre isso, traçar muito bem, tipo, quem vocês gostariam de atingir. Então, analisem muito bem, tenham um foco muito bem planejado, e aí vocês conseguem fazer essas coisas que a gente comentou. Então, eu quero atingir tal setor, tal pessoa. Então adianta eu fazer campanha por aqui, campanha por ali, ligar, às vezes mandar um e-mail. Então, acho que a melhor dica é, tipo, tenham muito bem definido quem vocês querem atingir para, tipo, não fazer ações muito abrangentes. E aí, quanto mais focado você tiver, maior as chances de você atingir quem você quer. Boa. E aí, gente, já deu tempo, já passamos um pouquinho do nosso tempo. Muito, muito obrigada, meninas. Foi muito legal mesmo. As dicas que vocês deram, todo o contexto que vocês passaram pra gente. A galera vai aplicar muito, com certeza. Galera, recados finais, rapidinho, antes das meninas se despedirem de vocês. Nós voltaríamos às 5h10 no YouTube. Então, atenção para não perderem a hora, não perderem o início das nossas últimas máquinas. Nós teremos um sorteio no final, então fiquem até o final, que vai ser bem massa, vai falar sobre nossos próximos passos, então não percam, vai ser muito divertido. E, meninas, mais uma vez, muito obrigada, vocês conseguiram acrescentar demais para a gente. Espero que a galera consiga tirar várias dúvidas e se sinta mais confortável com a quarentena a partir de agora. Boa. A gente queria muito agradecer a oportunidade, é muito bom estar aqui com vocês. E a gente também queria desejar um bom evento para vocês. Sim, muito obrigada. É muito bom conseguir contribuir um pouco do tanto que o Mesh dá para a gente todos os dias. É um baita privilégio, a gente está muito feliz de estar aqui. Muito obrigada mesmo. Obrigado demais, meninas. Sabem tudo. Gente. Obrigada. Valeu. Nos vemos então daqui a pouco no YouTube. E até mais. 5h10, galera. And still the memory's right there. She put the breeze in my head. No kiss was softer than this. I'm reading her lips. Oh, each line I read. She left her books in my bed and her song in my head. I've been undone. Oh, Saturday sun. I met someone out on the West Coast. I gotta get back, I can't let this go. Saturday sun. I met someone, don't care what it costs. No ray of sunlight's ever lost. Ever lost. Sun, I met someone out on the West Coast. Gotta get back, I can't let this go. Saturday sun, I met someone, don't care what it costs. No ray of sunlight's ever lost.
ba 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 ba